Kemi Salame, que é médica oftalmologista. Tudo bem? Olá, boa tarde. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Vamos conversar sobre terçol e inchaço nas pálpebras. Tá tendo alguma incidência maior? Porque tem épocas que aparece mais, né? Tem tido? Sim, tem pelo calor. Tem uma relação com o aumento de oleosidade da pele, dessa região palpebral, e no calor a pele tende a ficar mais oleosa, então é um pouco mais frequente, sim. Adultos e crianças, doutora? Adultos e crianças. Porque criança dá uma pena. A crianças e idosos dá uma pena. Dá. E eles sofrem para tratar, é super difícil. Pinga colírio, fazer compressa. Não pode coçar e a mãozinha vai. É muito difícil, criança dá muita pena. E eles sofrem bastante, fica bastante inchado às vezes, bastante dolorido, dói bastante mesmo. Então, é contagioso, por exemplo, a pessoa não é, graças a Deus, menos mal, Pelo doutora. menos isso, não é contagioso, Regina. E o que provoca o terçol? Então, o terçol, que a gente chama de ordelo, ele é uma infecção de uma das glândulas da pálpebra. Então, a gente tem aqui perto dos cílios várias glândulas, são muitas, bem pequenininhas. Aí vai uma bactéria ali, infecta e forma aquela bolinha com pus. É como se fosse uma espinha, né? Então, é uma bactéria, mas não transmite. Tá. Vamos aos mitos e verdades? Vamos lá. Doutora Kemi Salame, eu tô sem as fichas. Obrigada, meu querido. Doutora Kemi Salame, é mito ou verdade que todo inchaço no olho é causado por um terçol? Isso é um mito, Regina, é um mito. Existem várias causas de inchaço nas pálpebras, tanto em um olho só, quanto em ambos os olhos. Então, o terçol, que a gente chama de ordelo, ele é uma das causas, mas esse aqui é um terçol, que é um ordelo. Parece uma espinha mesmo, doutora. Parece uma espinha, parece muito. E aí existe o calásio, que é quando uma dessas glândulas, ele entope. Esse aqui é um calásio. Que fica a pálpebra toda inchada. Parece uma alergia. Isso, a alergia é outra causa de inchaço das pálpebras. E não necessariamente uma alergia ocular. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa toma um remédio que ela tem alergia, vai inchar em volta do olho. É muito comum ter edema palpebral. Eu tenho alergia a esmalte. O que inchava era o meu olho. Até eu descobri que era o esmalte, doutora. É muito comum, Regina, é super comum, você vê. Inclusive nos pés. Porque eu falei, porque passa nas mãos e vai para os olhos. Inclusive nos pés. Eu não sei se cai na corrente sanguínea, se eu passar esmalte nos pés, incha e descasca. Exatamente, é uma reação sistêmica e vai ter sintoma ocular, é bem comum. Alergia sistêmica a esmalte, às vezes shampoo, sabonete, medicação, alimentação, faz parte de reação alérgica. Perfeito. Continuando então, doutora. Essa é outra causa de inchaço das pálpebras, a gente chama de blefarite. Você vê que ela pode ser, é um inchaço um pouco mais difuso, assim, mais espalhado, né? Pode ser tanto na pálpebra superior quanto na inferior e pode ter relação com bactérias ou só disfunção dessas glândulas que estão ali hiperfuncionantes e causam um monte de sintomas além do inchaço, irritação, coceira nos olhos. Desconforto, né? É terrível e é bem comum também, blefarite é muito comum. Continuando, ia lá. É mito ou verdade que passar aliança quente no local melhora o terçol? Esse é um mito, é uma simpatia, né? Na verdade, acho que muita gente fala disso. Mas era um carinho das avós. Ela vem aqui, passava não sei o que e punha, né? Era um carinho. Era um carinho. E eu acho que tem um pouco de relação porque a gente trata o terçol com calor. Tá? Então a gente não indica definitivamente passar aliança quente, mas a gente trata com calor, com compressa morna, para ajudar a amolecer essa secreção e ela ser drenada. Mas eu posso fazer compressa em casa? Sim, com Como certeza. É que eu faço, doutora? Compressa, água filtrada. Sempre é bom testar na mão, porque a pele aqui é muito fina, muito sensível. Então, água filtrada, testa na mão, tá morninha, numa temperatura aceitável, agradável. Fecha o olho, deixa em cima do olho. Só o morninho da água? Morninho da água, olhinho fechado, sempre, sem apertar. Tá, e como aprendemos aqui, na outra vez que estivemos juntas, tudo que vai aos olhos é descartável, então joga fora e faz outra. Isso, exatamente. Pode até ser lenço de papel, pode ser algum tipo... Papel higiênico, Papel higiênico, dobradinho. limpo, com certeza, com certeza.
É mito ou verdade que é possível ter terçol nos dois olhos? É possível, mas ninguém merece, né, doutor? Ninguém merece, mas é uma verdade, é possível. É possível, apesar de não ser transmissível, então não passa de um olho para o outro como uma conjuntivite infecciosa, mas existe essa predisposição, às vezes, da oleosidade da pele nessa região, da infecção bacteriana na base dos cílios, então pode acontecer nos dois olhos. Ninguém merece, mas acontece. Mas acontece. Muita coisa que acontece com a gente não merece, né, doutor? Verdade. É mito ou verdade que apertar o terçol para tirar o pus melhora a dor? Esse é um mito. Ah, bom. E contraindicado, muito contraindicado, não apertar. Não mexe. Não mexe, é só compressinha. Tá? Apertar é muito ruim, vai doer muito, pode causar uma infecção pior. Pode infeccionar? Pode infeccionar mais, pode espalhar a infecção na pálpebra, ficar com cicatriz, fica feio depois, uma cicatriz inestética, então não apertar. É mito ou verdade que alergias podem provocar inchaços nas pálpebras? É verdade. Desde alimentar até esmalte, Sim, odores. Isso, todos os tipos de alergia, tanto oculares, né? Aquelas conjuntivites alérgicas que são causadas por contato com substâncias alérgenas e não por micro-organismos, quanto alergias sistêmicas, como o seu próprio exemplo, é muito comum o esmalte. Então, esmalte, alimentação. Mas, doutora, até o esmalte antialérgico me provoca alergia. Às vezes, sim. Todas as marcas nacionais, importadas, não, eu desisti de esmalte por isso. Até os antialérgicos. E eu não sou uma pessoa alérgica, mas a esmalte. O esmalte não vai. Agora, só pra gente concluir os mitos e verdades, sempre que for fazer qualquer coisa nos olhos, mãos muito bem higienizadas. Perfeito. Principalmente agora com essa onda nova de coronavírus. Então, lembrar que a gente pode, inclusive, pegar coronavírus pela mucosa ocular. Sim. Então, sempre higienizar as mãos, toda vez que for manipular. Vale álcool em gel? Porque eu fico imaginando, e o álcool não agride? Agride. E, aliás, tivemos muitos acidentes nesse período de 2020 e 2021 com álcool, ainda mais em criança, né? Então, assim, causa uma queimadura, é bem perigoso. Então, caso a pessoa não tenha acesso a água e sabão, água corrente, sabonete para lavar as mãos e precise usar o álcool, esperar ele evaporar. Aí sim. E sim, mas o álcool é uma alternativa à água e água e sabão é o padrão ouro. É o padrão ouro, para qualquer coisa. Água e sabão. Sim, né? Água e sabão. Eu fui viajar recentemente e fui nos lugares assim, sempre sem muita condição e tal. Em todos os lugares tinha a torneira e detergente que a gente usa na pia. Exato. Perfeito. Pronto, não fica empapado, é higiênico porque ninguém fica pondo a mão. Perfeito. A torneirinha e o detergente. Perfeito. É a primeira opção, é o padrão ouro para evitar a transmissão, proliferação de todas as doenças. Lavar as mãos bem lavadas, né? Lembrar de lavar tudo entre os dedos, né? As unhas. Padrão ouro, com certeza, Regina. Já venho com perguntas do pessoal de casa, um minutinho só, doutora. Mas sempre linda. Uma coisa impressionante. Igualmente. Muito obrigada. Sempre linda, né, doutora Kemi? Falar em beleza, perguntas para a doutora Kemi Salame, começando com a pergunta da Miriane. Usar shampoo de bebê para lavar os olhos é indicado? A minha cunhada só tira maquiagem assim e diz que nunca mais teve terçol. Essa pergunta, ela é de utilidade pública, a resposta. Sim, é muito indicado. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais indica no consultório oftalmológico, Regina. Não passa um dia sem indicar essa higiene dos cílios para os pacientes. Ajuda a prevenir uma série de inflamações palpebrais, como essas aí que a gente mostrou. Então, blefarite, o próprio terçol, né, o ordelo, diminui a chance de calásio. Então não só pode, como deve. Deve. É melhor do que esses sabonetes líquidos próprios para remover maquiagem? Com certeza. Doutora. Com certeza, porque assim, para a região dos olhos, então o indicado seria, se usa muita maquiagem, usar um demaquilante oftalmologicamente testado, então tira ali o excesso. Depois disso, lavar com o shampoo neutro, infantil. Só essa região dos olhos. Só essa região dos olhos. Lembrar de usar água morna, se possível, é melhor. Bom no banho, né? É, no banho. E os olhos bem fechados. Então, nada de lavar com o olho aberto.
tá? Olhinho bem fechado, movimento delicado, enxaguar bem antes de abrir. Qualquer marca? Qualquer marca. Sendo infantil, liberou. Infantil, neutro, qualquer marca. Existem produtos específicos para essa área, já no mercado, na indústria farmacêutica existem, mas o shampoo ele atende muito bem. Aquilo que passava nos comerciais que não arde os olhos, tá mentira, todos ardem, né? Arde um pouquinho, arde um pouquinho. Próxima pergunta da Laís. Eu tenho tido terçol nos olhos pelo menos uma vez por mês. Meu olho fica inchado e dói demais. É normal? O que devo fazer? Então, Laís, não é normal, tá? Não é normal. Pode acontecer, às vezes a pele tá um pouco mais oleosa e ali entra a bactéria e contamina a glândula. Mas o que ela deve fazer? A primeira coisa que eu posso indicar daqui sem vê-la é higienizar os cílios 2 vezes ao dia, com shampoo neutro e água morna, olhos fechados. E quando tiver com terçol, fazer compressa morna com água filtrada. Mas o ideal mesmo é ela procurar um atendimento oftalmológico, porque aí a gente entra com outros tipos de tratamento. Às vezes é necessário fazer um tratamento com antibiótico, ou via oral, ou tópico. Tem assim uma pomadinha oftalmológica, mas por conta própria, não. Ela vai higienizar os olhos 2 vezes ao dia com sabonete infantil, Isso. mesmo sem usar maquiagem. E ficar sem maquiagem, excelente, muito importante. Nesse período, quando estiver com a pálpebra inflamada, sem maquiagem, zero amiga. maquiagem, nem corretivo perto do olho. Ui, nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Tá. O que tem a ver com resistência baixa, terçol? Pode ter relação, até com alimentação. Tem algumas linhas que investigam assim questão de algumas intolerâncias alimentares, mas ainda não bem estabelecido. E uma coisa que a gente sabe que é importante é aumentar a ingesta de ácidos graxos livres, não porque vai prevenir a infecção bacteriana, mas porque equilibra essa secreção glandular, dessas glândulas das pálpebras, melhora a qualidade dessa secreção, então pode ajudar. E onde eu acho ácido graxo? Linhaça, óleo de linhaça. Tá. Nessas oleaginosas. Isso, e também peixes de águas profundas, então sardinha, salmão de boa qualidade, os ômegas. Dos ômegas. Próxima pergunta, da Maria Paula. É possível ter terçol e conjuntivite ao mesmo tempo? Acordei com uma bolinha na pálpebra inferior do olho direito e os meus olhos cheios de secreção. Infelizmente é a mesma coisa, ninguém merece, mas é possível. Pode acontecer, né? São infecções em regiões diferentes, tá? Às vezes até a mesma bactéria, às vezes não. Mas pode acontecer, lembrando que o terçol não é transmissível, mas a conjuntivite geralmente é. Tá. Então, procurar a orientação, fazer um exame, tratar e higiene das mãos, cuidar bem, com carinho, para não passar para a família toda. Mais uma da Valesca. Sempre faço alongamento de cílios. Porém, nessa última vez, os meus olhos incharam demais e está descamando. Será que pode ser alergia? O que fazer? Pode sim, Valesca. Então, pode ser um processo alérgico, às vezes ao tipo de material, às vezes uma troca da cola, outra marca. Imagina, se até um esmalte faz descamação e inchaço das pálpebras, imagina algo que é colado nos cílios, tá? É muito perto e essa pele é muito fina. Então, a chance de entrar um alérgeno com maquiagem ou qualquer coisa utilizada muito grande. É muito grande. Então, primeira coisa, retirar os cílios, tá? Esse é o primeiro passo. E não usar nem esse descartável, né? Nada. Ficar sem nada, retirar os cílios, higienizar os cílios, procurar avaliação para ver caso não melhore, né? Não pode fazer automedicação, então. Pois, ainda mais nos olhos, ainda né? mais nos olhos, não. Mais uma, da Laura. O sol faz mal para quem está com terçol? Então, na verdade, para Laura, o que eu posso dizer é que não faz mal, mas incomoda. Nossa, e muito. Muito, porque é um processo inflamatório intenso, fica muito dolorido e fotossensível. Então, o sol vai incomodar, vai dar desconforto. Não vai aumentar a secreção, doutora? Pode impressão aumentar, que dá. pode aumentar o edema, né, o inchaço. Então, não vai acontecer nada demais, mas não é o ideal ficar no sol com uma inflamação dessa. Então, é bom evitar. Próxima pergunta da Lorena. Tenho blefarite.
Fiz tratamento por meses e melhorou por um tempo, mas agora os meus olhos ficam muito vermelhos quando eu acordo. Uso colírio, mas não melhora. O que devo fazer? Infelizmente, Lorena, é muito comum isso, porque a blefarite ela não tem cura, ela tem tratamento. Então vai ter períodos de exacerbação, vão ter períodos de melhora. O que eu posso indicar daqui é basicamente aquilo: higiene dos cílios, com o shampoo infantil neutro, água morna, higienizar bem, com bastante vontade. Quando tiver com muita secreção, desconforto, evitar qualquer tipo de maquiagem nessa região. E se mesmo assim não melhorar, tem que voltar no médico ou na médica dela, porque às vezes a gente precisa fazer outros tipos de abordagem. E usar colírio também não é uma prática saudável, né? Não. Sem indicação médica. E quando fala colírio, né, Regina, a gente tem assim uma gama de possibilidades. Então, ela pode estar falando tanto de um colírio simples, que é uma lágrima artificial, quanto de um colírio que parece simples e que muita gente usa, mas que tem efeito colateral, que é um vasoconstritor, aqueles azuisinhos, sabe? O pessoal de casa conhece. O que tem um olhão na frente? É baratinho, acho que é mais barato. É o mais barato e assim, é um colírio vasoconstritor, ele tem efeitos colaterais. Jura, não é um colírio para ser utilizado assim sempre, quando o olho está ardendo, pinga ele. É um hábito que muitas pessoas têm e não é recomendável. Tá. Então a automedicação realmente, assim, ela nunca é prescrita. Indicada, né? Indicada, nunca. Conversei com a doutora Kemi Salami, que é médica oftalmologista. Ela está no Instagram como @DRA, de doutora, Kemi Salami. Kemi com K e I no final. Kemi, Salami, do jeito que fala com I também no final. Muito obrigada, prazer em vê-la. Até breve, viu, doutora? Muito obrigada, Regina. Boa tarde.